Estamos aqui para mais um The Hub Talks especial de Fenaló e hoje aqui quem nos acompanha nesse momento é Carlos Klein, representante da Malve. Muito bem-vindo, Carlos, que está aqui para contar para a gente mais um caso de sucesso de um projeto de legal design com usos ali de Visual Law. Então conta para a gente, Carlos, como que foi esse projeto? Olá, Isa, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão assistindo aí nesse podcast. O Visual Law, para a Malve, foi um caso muito emblemático para a gente, porque nós tivemos que desmistificar alguns conceitos, né? Nós aplicamos precisamente o nosso case aqui para procurações. Então, procurações, ela tem sempre um viés, digamos assim, para o público leigo, né? Não é necessariamente só para o operador do direito ou para aqueles advogados que trabalham com isso. Então, ela precisa ser acessível aos nossos clientes, né? Uhum. E no caso, na nossa procuração, ela era bastante complexa, ela não tinha uma acessibilidade boa, não tinha o entendimento do nosso cliente. E aí a gente teve que se adaptar, naturalmente. Para mim, começa que a procuração já não tem sentido nenhum no próprio termo técnico, né? Primeiro, procuração, o que você está procurando? Aí é outorgante ou outorgada. Outorga de quê? O que é outorga? Esse termo já ficou tão passado que é difícil explicar para as pessoas, né? Que isso é uma transmissão, uma transferência, um empréstimo até de poderes. Ali, o que são esses poderes? Vai sair voando, né? Não é isso. Então, é um documento, por natureza, técnico e complexo. Exatamente. E a tarefa do jurídico é como a gente consegue transformar isso num documento simples e acessível. E a gente tem que lidar com vários dogmas, né? A gente tem o costume de usar termos técnicos, e na realidade não precisa usar naturalmente os termos técnicos, você tem que usar a linguagem simples e acessível. Outro mau hábito que geralmente o jurídico tem, que é escrever muito. Então, É porque quanto mais eu escrever, maior a chance de eu reduzir todos os meus riscos. não é. Então, eu vou escrever lá umas 70 páginas, porque isso vai garantir que todos os riscos serão mitigados, não é? É justamente ao contrário, né? Quanto mais simples a gente falar, se expressar, mais fácil vai ser. E nós reduzimos muito, não só o número de páginas na nossa procuração, mas a gente também pensou na visão do cliente, né? Você tem que pensar na visão do usuário. Como o usuário vai se sentir lendo esse documento? Fizemos testes com isso. Claro, primeiro identificamos as principais necessidades. Uhum. Imaginamos como a gente gostaria de ler uma procuração, como o nosso usuário gostaria de ler uma procuração, e fomos testando. Para ver se alguns órgãos iriam aceitar, para ver se os nossos clientes iriam se adaptar a ela, etc. E não chegou assim do nada e já deu tudo certo. Não. Isso daí, eu acho que, sei lá, parabéns para quem consegue do nada e dar tudo certo. Mas no nosso caso não foi. A gente teve que testar, a gente errou um pouco. E no final das contas a gente conseguiu acertar. A gente reduziu muito as palavras da nossa procuração. Nós conseguimos agrupar os assuntos. Então, sei lá, assuntos relacionados a judiciário, a gente agrupou a banco, a ambulatório, a saúde, segurança e medicina do trabalho, a poderes para assinar contratos, etc. Nós passamos a agrupar isso para que o nosso cliente não precise ficar buscando essa informação com dificuldade. A partir do momento que a gente agrupou, a gente conseguiu sinalizar. Tem um termo técnico que se usa para isso que eu não vou me recordar agora, mas tem um termo que você coloca por ícones para facilitar. O seu usuário vai ler. Rotulação. Rotulação. Perfeito. Obrigado, Isa. É isso mesmo. E a gente passou a rotular esses assuntos para que o nosso cliente simplesmente pudesse olhar, esse símbolo aqui é muito parecido com o que eu trabalho, sei lá, medicina do trabalho, um coração, no nosso exemplo aqui, beleza. Já o cliente abre a procuração, já consegue acessar e saber, esse é meu poder e eu sei quem vai representar assim, assim, assado. Além disso, como a procuração ela também faz menção a estatuto, etc., da companhia, a gente colocou um QR Code para sinalizar, para que o nosso cliente possa se servir, então que ela seja self-service. Então, ele vai lá, bipa no QR Code e simplesmente ele consegue já obter o próprio estatuto, os documentos que eles precisam, a credencial. Então, o que acontece, gente?
É uma coisa bastante simples, mas que para o usuário facilita muito a vida dele. Ele consegue ter a experiência sozinho de resolver o próprio problema, não precisa acionar o jurídico, não precisa ter uma demanda perguntando, puxa, quem pode assinar? Cadê o documento? Etc. Então ele consegue naturalmente se servir disso e dar o resultado que ele quer, que é rápido, resolver o problema rápido, né? Não, e eu acho muito interessante que eu não sei se consciente ou inconscientemente vocês acabaram adotando táticas e fundamentos de uma área de conhecimento que está dentro aí do grande universo do legal design, que é a arquitetura da informação. Nos ensina justamente a passar por esse processo de indexação e catalogação que vocês fizeram, então todo esse agrupamento de assuntos, entender qual que é, através da perspectiva do seu interlocutor ali, qual que é o agrupamento que vai fazer mais sentido? Como que eu reúno essas informações? Depois, para criar o catálogo e o índice, eu tenho que rotular isso de uma forma que também faça sentido para a pessoa com quem eu estou falando. E através disso você cria um documento que é muito mais navegável, né? Exatamente. E o cliente, ele não tem a resposta para o problema, ele não imagina que a solução para ele vai ser rotular, sintetizar, etc. O cliente não sabe disso, o cliente simplesmente quer o problema resolvido que para ele seja usável, seja mais fácil, né? Então, tem que pensar muito na experiência do usuário para isso, né? Porque a gente, às vezes, quer fazer bonito, às vezes quer fazer um pouco diferente, etc. Mas o usuário não quer. O usuário quer algo simples, né? E o uso de linguagem simples também é bastante interessante. A gente já tem, inclusive, o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O CNJ já está, inclusive, condecorando órgãos do Judiciário com selo de uso de linguagem simples, justamente por já haver um reconhecimento, inclusive dos nossos órgãos públicos, da importância do uso de uma linguagem que seja mais acessível. E notem aqui que quando a gente está falando de linguagem simples, a gente não está falando de simplificação, de emburrecimento daquela informação. Muito pelo contrário, eu tornar esse assunto que é técnico, que é às vezes complexo por natureza, né? A gente está falando de procurações que englobam aí um grande grupo, um grupo muito difuso de players, de pessoas envolvidas, e é importante que todas essas pessoas consigam entender essa informação. Então, quando a gente simplifica essa linguagem, fica mais fácil de todo mundo compreender essa comunicação. Então, Carlos, muito legal o projeto, parabéns. Obrigado, Isa. Foi bem gratificante fazer e ver a satisfação do usuário. Isso realmente não tem preço. Você vê o seu usuário resolvendo os problemas dele com independência, feliz por entender, feliz por fazer parte também do time jurídico, digamos assim, que ele contribuiu, ele opinou durante o projeto, naturalmente, porque a gente não tira as ideias da casinha e vai impondo a ele. Não, veja, isso daqui funciona para você, isso daqui fica simples para você. E a gente consegue trazê-lo junto do departamento jurídico, né? A gente consegue trazê-lo para que ele consiga se sentir parte, ele consiga entender do direito e desmistificar que o direito realmente é tudo difícil, que é complicado, que nunca vai entender de nada, que sempre tem que ter a ajuda do jurídico. Não, para alguns termos, realmente tem que ter. Para outros, ele tem que se virar sozinho, ele consegue se servir. Então, é muito gratificante isso mesmo, é muito bacana. E ter essa independência de atuação é muito agradável, né? A partir do momento que você percebe que você pode atuar um pouco mais livremente, vai gerando ali uma maturidade até dentro do espaço de trabalho. Muito. Esse é um termo muito bom. Realmente gera uma maturidade muito boa. Porque as pessoas conseguem interpretar por si mesmas e conseguem fazer outras atividades também que antes não conseguiam. Porque são passinhos que são dados na evolução, né? Não quero dizer que ele vai saber fazer uma petição, ou que ele vai saber fazer uma coisa, talvez saiba ou não, mas que ele consegue evoluir nessa jornada como usuário, sabe? Vai ganhando uma independência, né? Você mune a pessoa de ferramentas e conhecimento para que ela desenvolva essa maturidade, essa independência e passe, inclusive, a conseguir realizar outras atividades. Então, parabéns, Carlos, aí pelo projeto da Amalvi. Foi um prazer estar com você aqui hoje. E para você que nos acompanhou até o final, muito obrigada e até o próximo The Hub Talks.